Olá, meus amigos e amigas. A palavra de hoje é com relação ao desenvolvimento, ao despertamento das igrejas evangélicas no Brasil. E hoje eu quero destacar algo que realmente tem a ver com os acontecimentos desses últimos dias. E outro assunto que eu quero deixar bem claro para todo o povo de Deus. Porque hoje há um questionamento com relação a falar de comunismo, a falar de nazismo, a falar de socialismo, capitalismo, neoliberalismo, esse tipo de políticas, essas ideologias políticas. A igreja não tem nada a ver com isso. E nem precisa o crente ser politizado para que a igreja cresça. O que o crente precisa é ser inflamado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, para fazer com que a obra de Deus cresça. O que foi que marcou a igreja primitiva dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos? Foi quando os políticos se introduziu na igreja? Muito pelo contrário, foi quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E houve uma grande manifestação, explosão de avivamento naquela época. E assim os apóstolos e discípulos, inflamados pelo Espírito, saíram pregoando o Evangelho. E o Evangelho cresceu, que alcançou-nos há mais de 2 anos atrás, alcançou até nós, nos dias de hoje. Então, que possamos refletir acerca disso. Porque o que tem acontecido hoje é muitos evangélicos querendo ser bastante politizados, cheios de conhecimento político. E briga e discorda, Facebook, WhatsApp, Instagram. Mas quando se trata de ele testemunhar da sua fé com outro, já está vazio. Quando necessita dele pregar o evangelho, já não tem conteúdo da palavra para pregar, porque a sua mente está cheia de política, de politicagem, de assuntos humanos da mente, e não assuntos espirituais que vêm da palavra. Então, que possamos captar que o Espírito de Deus não tem comunhão com a política diretamente, mas é com a palavra de Deus, a direção da palavra. Então o crente tem que ser um crente totalmente lunático, que não conhece nada de política. O que isso tem a ver? Os seus direitos, os meus direitos políticos de cidadão brasileiro, nós temos, é o título de eleitor. E o que acontece? Quando chegar a época da política, você vai lá e vota. Seja no candidato que você queira. Entendeu? Isso não vai impedir de você votar, escolher o seu candidato. Agora, transformar a sua vida ou querer mudar os conceitos da igreja, fazer com que a igreja seja uma igreja politizada, ou a igreja que esteja voltada para a política, ao invés de estar voltada para Deus, voltada para a obra de Deus, para a missão do reino de Deus, isso é fazer com que a nossa fé se esfrie das coisas de Deus e se anime para as coisas do homem da carne. Por isso que a iniquidade se multiplica e o amor de muitos se esfriam e muitos perderam a visão do reino de Deus. Agora o que trata-se é a visão do Estado, é a visão política. Mas Deus está levantando um povo no meio de um povo que está cheio do Espírito, que está buscando aquilo que vem do alto, que vem dos céus. E para que você nunca se esqueça disso, o político não é santo, seja ele de que partido for. Não é santo, não representa a igreja. Quem representa são os homens de Deus, pastores, os profetas, os ministros, os apóstolos, os bispos, que são consagrados, que dedicam a vida a Jesus e que não andam envolvidos também com essa loucura aí. Cheio de viesados. A mensagem de muitos agora está cheia de viés político, ideologias políticas. São ativistas que você não pode falar nada, que são capazes de discutir com você, te humilhar, porque estão politizados, cheios de política na mente. E por esse motivo os milagres não têm acontecido, porque o Espírito de Deus ainda clama: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Não se atrapalhe com os negócios dessa vida. A palavra vai dizer claramente: mas enchei-vos do Espírito Santo. É tempo da igreja viva de Jesus se encher do Espírito Santo.
Jesus está às portas. Vai vir buscar um povo no meio de um povo. E qual é o critério da salvação? São crentes politizados, cheios de política na mente? Ou são crentes inflamados pelo Espírito, cheios do Espírito Santo? Que possamos pensar acerca desses assuntos. A igreja de Jesus Cristo não se vende. A igreja de Jesus Cristo não está à venda. O dono da igreja não é os homens, é Jesus ainda está no controle, é o dono da igreja. O Espírito Santo se manifesta ainda no meio da igreja, na vida daqueles que dão lugar ao Espírito Santo. Tem gente perdendo a direção de Deus, perdendo a unção do Espírito Santo, estão cegos por homens, cegos por políticos, cegos por Estado, pelo poder aquisitivo, por status, por renomes, posição políticas, por dinheiro, por um cargo político, por uma cadeira, ao invés de estarem ligados com o trono da graça. Aí vai dizer o livro de Mateus capítulo 6 e versículo de número 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o reino de Deus o seu compromisso, ou o Estado, ou o reino dos homens? E possamos fazer esta divisão, esse parâmetro aí. Deus está à procura ainda, conforme o livro de João 4, 23, 25 a seguir. À procura dos verdadeiros adoradores. Quem são esses? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que fique essa palavra no seu coração. Shalom, Adonai, um abraço e até a próxima.